Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, profeta Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglague, e ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Outra tradução diz, porém, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós te agradecemos pela leitura da sua palavra e pedimos agora que ela seja revelada, iluminada, ministrada a cada um dos nossos corações. Nós precisamos, Deus, aprender a tomar decisões importantes em momentos críticos e de perdas como esses que estamos atravessando. Nós oramos nesta manhã, abençoando a vida de todos e clamando que o nosso coração seja aberto para ouvir a tua voz em nome de Jesus. Sobre esse tema que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Decisões importantes em momentos críticos e de perdas. Todos nós estamos atravessando esses momentos críticos na sociedade. E momentos de perdas enormes, substanciais para a maioria de nós. Essas perdas, elas podem envolver tanto perdas materiais, para você que perdeu o trabalho, que perdeu o teu negócio, que perdeu a tua fonte de renda, que perdeu o teu estabelecimento, que perdeu a capacidade de você avançar financeiramente, teu poder de compra. Essas perdas podem ser emocionais, porque elas podem vir, nesse pacote de medo, esse pacote de dúvida, de incredulidade, de incertezas, de crises e fobias que a caminhada da existência traz para cada um de nós. E essas perdas, elas podem ser perdas de entes queridos, perdas da saúde, de pessoas que se comprometeram com a contaminação do Covid, ou outras doenças, ou crises existenciais profundas, que desencadeou de forma somatizada e levou as pessoas a se comprometerem no seu fisiológico, em questões patológicas, explodiu. Enfim, todos nós estamos nesse momento crítico e lidando com algum tipo de perda em nossas vidas. Todos nós vamos precisar, nesses determinados momentos, tomar decisões importantes. Eu falei domingo passado sobre decisões importantes, em momentos como esse que nós estamos atravessando. E eu quero continuar explanando para você princípios da palavra de Deus, diante de fatos e acontecimentos ocorridos, como o texto que eu narrei aqui para vocês, que vão nos ensinar princípios fundamentais de como nós temos que nos comportar diante desses momentos imprevisíveis da vida. Quando as coisas chegam inesperadas até nós, bate de ímpeto a nossa realidade momentânea, e agora nós não sabemos para que lado olhar, como agir, o que fazer. Alguém disse que ou nós aprendemos com as perdas, com os erros, com as falhas que a história nos ensina dos outros, ou nós vamos passar por elas para poder nos tornar histórias para outros aprenderem. Então é a decisão que nós temos de tomar no nosso coração todos os dias, diante do Senhor. Ou nós vamos aprender com tudo que a Bíblia diz e relata e como lidar com cada situação dessa da vida,
ou nós vamos lidar de maneira como nós achamos que devemos lidar, e aí o sofrimento agudo, crônico, pode estabelecer-se em nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto aqui, é Davi voltando agora com o seu exército. São 600 homens que Davi arregimenta. São 600 homens que ele prepara. São 600 homens agora que compõem o seu batalhão especial. Homens de guerra, valentes. Quem eram esses homens? Eram os homens que haviam atravessado crises na vida já. Davi os encontra fugindo de Saul, numa caverna chamada Caverna de Adulão. Esses homens estavam entristecidos, chateados com a vida, desiludidos, desanimados, endividados. E Davi então chega e começa a liderar esse grupo, numa rota de fuga de Saul, que ainda está no seu trono, já havia perdido a coroa, mas ainda está no trono. E Davi então, que já havia sido ungido dentro da sua casa, sai agora em fuga, porque está sendo perseguido por Saul para ser morto, e entra nessa caverna escondida chamada Adulão. E ele começa a trabalhar esse povo, aumentar o seu ânimo, o seu entusiasmo, aumentar agora a convicção do coração desses 600, e eles foram sendo transformados, dia após dia, através de um processo de conhecimento de Deus, de um discipulado. Eles foram crescendo, se tornaram guerreiros. E agora então Davi recebe uma cidade chamada Ziklag. E essa cidade ele estabelece com 600 homens, mulheres, filhos, negócios, e eles começam a funcionar a partir de agora, nessa determinada caminhada. Só que Davi, ele continua ainda em fuga, e ele vai servir o rei Ax, o rei dos filisteus. E ele fica um período servindo, e ali ele parece que está pactuando com o rei Ax, que está contra o reinado de Jerusalém, mas na verdade ele está batalhando contra o rei Ax mesmo. E aí eles percebem isso e mandam ele embora. A caminhada do texto começa aqui, 3 dias de jornada, da onde eles estão até Ziklag. Eles estão nessa trajetória de voltar para casa, de chegar aí, abraçar as suas esposas, rever os seus filhos, a cidade toda bela, formosa, com tudo no seu devido lugar, tudo funcionando em harmonia. Só que não foi assim que aconteceu. Uma fatalidade acontece nesse processo. A Bíblia diz que os amalequitas, que são inimigos ferrenhos contra o povo de Deus, que representa resistência, força contrária, chega e invade a cidade de Ziklag. Arrasta as esposas, os filhos, os pertences, coloca fogo na cidade, destrói a cidade. E depois de uma jornada de 145 quilômetros, 3 dias que o exército chega, quando eles chegam na cidade, o texto diz para nós que eles se deparam. Olha o versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando a Davi os seus 600 homens ao 3º dia, a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziklag, e esta, ferido e queimado, tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. O texto diz que quando eles chegaram, de forma impetuosa, abrupta, rápida, veemente, sem eles perceberem, chega um enorme problema àquela cidade, e diante daquele enorme problema não se teve o que fazer. Não deu para se proteger, não deu para se prevenir. As mulheres foram levadas, a cidade foi queimada, os filhos foram arrastados, o caos foi estabelecido na cidade. Assim aconteceu com a gente há 120 dias atrás. Nós estávamos caminhando na nossa trajetória de vida, cada um com seus sonhos, com seus projetos, já enfrentamos outros problemas. Nós já lidamos com outras questões em nossas cavernas de Adulão. Nós já passamos momentos de angústia, de tristeza, de agonia, de sofrimento, de endividamento, de percas, situações que Deus já nos livrou em determinados momentos da caminhada, mas nós estávamos bem, a nossa trajetória estava legal. A gente estava achando que nunca nós iríamos passar por essa situação que estamos atravessando no momento crítica, que isso é muito distante, não é realidade para nós, isso nunca nos chegará até nós, não vai nos prejudicar, não vai nos abater. A gente sempre pensa que tragédia e momentos de crises vão chegar para o outro, nunca para nós. E de repente, com ímpeto, quando eu e você menos esperava,
quando eu e você nem imaginava, de todos os lados, fomos atacados por essa situação, que eu quero chamar a invasão dos amalequitas. Um negócio resistente. Já faz 120 dias e parece que o negócio não sai do lugar. Parece que nós estamos andando meio que em círculo no deserto. Cada dia são mais más notícias, são mais perdas, são estatísticas terríveis. Aparentemente, nós olhamos um fundo, uma melhora diante da ciência, ou diante disso, ou diante daquilo, mas a hora que você vem para a realidade, tem muita gente com perdas no processo. Muita gente que está perdendo na economia, taxa de desemprego altíssima. Inúmeras empresas fechando. Essa é a realidade, é o cenário. Esse é o momento atual. É como se os amalequitas invadissem a minha, sua vida, a minha, sua casa, a minha, sua cidade. E de repente, de forma impetuosa, quando a gente nem esperava, eles nos atacaram de todos os lados. E o pior no nosso caso, é invisível esse inimigo. A gente não enxerga esse vírus. Sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe quem está contaminado, quem está assintomático, não sabe como contaminou, aonde pegou, de que forma que trata. Cada um tem um jeito, cada um tem um protocolo, cada um tem uma fala, cada um acha que é certo isso, cada um tem uma decisão. E esse pandemônio tomou conta da situação toda, e agora nós nos vemos como essa situação aqui. Esse foi o cenário que Davi e os 600 homens se depararam. O texto diz, no versículo 3, que ele e os 600 homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Então a primeira reação de Davi, está no versículo 4, diz que o povo, Davi e o povo, que se achava com ele, ergueram a voz, e choraram até não terem mais forças para chorar. A primeira questão que eu quero salientar aqui no texto para você é que diante dessas situações que nós estamos atravessando de ímpeto, de perdas, de situações críticas e contrárias, o texto diz para nós que Davi e todos os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. A primeira questão que eles fazem aqui, o primeiro ponto que eu quero salientar para vocês, é que em todo processo crítico, em todo processo de perda, há um tempo para chorar. Há um tempo para lamento. Há um tempo para você derramar as suas lágrimas. Há um tempo para você lidar com a situação com o coração entristecido. Há um tempo mesmo que a angústia toma conta do coração. Eu penso que esses são dias de choro. Esses são dias de angústia. Esses são dias que a Bíblia chama de últimos dias, dias difíceis, dias maus. Os homens são más, as pessoas são más, a violência tem aumentado, os transtornos têm aumentado, as crises têm aumentado, a capacidade do ser humano ultrapassa limites de fazer o mal, né? A gente vê tanta corrupção, tanta mentira, a gente vê tantas desigualdades e injustiças sociais praticadas no meio desse processo. Quando nós nos deparamos com momentos críticos como esse, não tem como nosso coração não se angustiar no processo. Há tempo para chorar. Há tempo para derramar lágrimas. O salmista diz assim no Salmo capítulo 6, versículo de número 6 e 7. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Inundo com elas o meu leito. Os meus olhos estão consumidos pelo choro e enfraquecem por causa de todos os meus inimigos. No nosso caso é a situação do momento. É aquele contexto que você está cansado de chorar, cansado de angústia, cansado de más notícias, que você deita para tentar descansar, mas à noite faz nadar em lágrimas, teu coração está chorando, a tua cama está inundada dessas lágrimas, o teu leito inundado das suas lágrimas, os olhos consumidos por angústias, por mágoas, por enfraquecimento, por cansaço. Assim se deparou Davi e os seus soldados, até porque eles já estavam na guerra há anos, eles já estavam na batalha há tempos. O que quero chamar a atenção nesse primeiro aspecto, que para você analisar comigo, dentro desse texto, é que todos nós estávamos já cansados de guerras da vida.
Todos nós estávamos envolvidos em grandes batalhas para manter nossa família, para enfrentar a situação de lidar com o contexto dos casamentos, de provisão, de cuidado dos filhos, de responsabilidades que nós temos. Todos nós já estávamos inseridos num campo de batalha, todos nós estávamos com uma artilharia pesada, cercado por várias situações, e agora que a gente está voltando para casa, agora que a gente tem que lidar com as questões internas de casa, agora que nós temos que lidar com os fatores de um tempo de descanso, de renovo, de restauração, de rever família, nós chegamos e nos deparamos com inimigos internos, com lutas, com perdas, com crises, com adversidades, com situações que chegam de forma impetuosas nos nossos lares ou nos nossos corações. Não bastasse a pandemia, não bastasse as dificuldades que nós estamos enfrentando, de repente vai chegando coisas até nós de forma impetuosa, que nós não esperávamos nesse processo. Por isso que tem um tempo de choro. E interessante que o texto diz para nós que eles choraram, ergueram a voz para chorar, e até perderem as forças. Você já chorou até perder as forças? Você chorou até a capacidade de exaurir toda a tua força, de esgotamento, que fala de um esgotamento, de você não suportar mais a situação, de você humanamente não lidar mais com o contexto, fala, não tenho mais o que fazer frente a isso, não tem como recuperar financeiramente, não tem como recuperar esse casamento, não tem como recuperar essa família, não tem como recuperar a minha fé, as minhas convicções, e você perde as forças. Assim eles estavam. E quantos estão assim hoje? De repente você que nos acompanha agora, e vai nos acompanhar, é alguém que já chorou tanto nesse período, que você já perdeu todas as forças, que você já permitiu o desânimo tomar conta do seu coração, desfaleceu a tua fé, você perdeu convicções de promessas de Deus para o seu coração. De repente a sua trajetória é nadar em lágrimas na sua cama, você está afogado nas lágrimas, seu coração já frustrou, magoou, já entristeceu ao ponto de você não ter força para reagir, não ter força para poder se levantar frente ao caos, frente às impossibilidades quais nós estamos agora. E aí o versículo 5 vai ensinar para nós que as esposas de Davi são levadas, sua família também é levada, e o versículo 6 diz que ele muito se angustiou. Não bastasse ele perder as forças, isso levou a uma angústia profunda de alma. Quantos estão angustiados profundamente na sua alma nesses dias? Até porque a angústia veio em decorrência ao povo, ao exército que queria apedrejá-lo. Não bastasse agora ele perder a família, não bastasse ele lidar com a questão impetuosa, não bastasse ele chorar a noite toda junto com o povo, erguendo a voz e perdendo as forças, agora ele tem um peso de responsabilidade como um líder desse exército, de ser o culpado do que está acontecendo. Quantos estão esmagados por culpa agora? Quantos esposos, homens, líderes da família, esmagado pela culpa porque perdeu o trabalho, porque comprometeu as finanças, porque não está dando conta disso, não está dando conta daquilo. Quantos estão agora nessa crise angustiante da alma, que não conseguem redobrar forças, que não conseguem recomeçar a história, que a angústia é maior do que a capacidade de resiliência, de você levantar, de você reagir, de você enfrentar, e as pessoas acabaram se entregando, muitas delas, e isso levou a perdas emocionais consideráveis, comprometedoras nesse processo de caminhada. Davi se angustia, soldados agora tentam apedrejá-lo, culpam ele, esmagam agora por essa culpa. Todo mundo que tem essas responsabilidades se sentem pressionados a dar respostas nesse momento. E em momentos críticos é um desafio a gente dar resposta. Em momentos críticos é desafio para onde nós vamos olhar. Em momentos críticos é um desafio nós tomarmos decisões. Em momentos onde a vida está bifurcada, onde nós chegamos em estradas que tem vários caminhos, é um desafio você tomar decisões, porque a dúvida paira na mente, no coração.
Porque nós ficamos realmente inconstantes nesse caminho. E é aqui que a angústia vai tomando conta do nosso coração. Então, dentro desse primeiro aspecto, há um tempo sim de choro, há um tempo sim de lamentar, há um tempo sim de derramar o coração, há um tempo sim de você lidar com tudo que está acontecendo, é a angústia tentar chegar até você. Mas esse choro, ele tem uma noite para durar. E a alegria tem que chegar ao amanhecer em nome de Jesus. Esse choro, ele tem um tempo para começar, ele tem que ter um tempo para acabar. Quando o choro prolonga, as noites prolongam, a angústia prolonga, o medo prolonga, a inconstância e dúvida estende, então começa a comprometer a nossa vida com Deus. Então, quando essa lágrima não cessa mais, quando ela é teimosa e continua descendo pela nossa face, do rosto, quando você não consegue parar esse lamento, quando você vai perdendo a esperança e a expectativa por essa questão, então é momento de tomar uma decisão de voltar-se para Deus, de depender de Deus. Jeremias vai nos ensinar isso em Lamentações capítulo 3. Ele vai dizer sobre essa questão que o choro vai durar. Ele vai dizer sobre essa questão que ainda há esperança. Eu quero trazer a memória o que me traz esperança. Você vai acompanhar o texto de Lamentações 3. Ele vai falar sobre angústia. Os meus ossos estão quebrados. Deus me moeu. A situação me moeu. Eu estou angustiado. De repente surge uma luz no fundo do túnel, que é de esperança. Ele vai dizer: olha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Há esperança para mim, há um dia novo surgindo, há uma trajetória nova surgindo, há um caminho novo surgindo. Eu posso me agarrar nessa esperança, nova ação cada manhã, na presença do Senhor. O que está acontecendo hoje, pode findar hoje, e amanhã pode ser diferente, porque há uma esperança para mim, há um recomeço para mim, há um renovo de Deus para a minha vida, há um recomeço a partir de Deus. Aquilo acende uma luz no coração dele, então uma nova perspectiva, um novo direcionamento. Quantos de nós precisamos cessar a lamentação e a angústia agora? Quantos de nós precisamos cessar esse tempo de choro e de lágrimas agora e reagir? O segundo momento de Davi é esse momento no versículo de número 6, que depois de se angustiar, pois o povo queria apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa de seus filhos, suas filhas. A Bíblia diz, porém, esse porém aqui muda a história, é uma chave. Davi se fortaleceu, se reanimou no Senhor, o seu Deus. E a minha pergunta nessa manhã para cada um de nós é: aonde você tem buscado se reanimar? Aonde você tem buscado se fortalecer? Aonde você tem buscado renovo para a sua vida? O texto diz para nós aqui que as pessoas estavam amarguradas. Sabe por quê? Porque a duração do problema estendido amargura o coração das pessoas. A Bíblia diz que a esperança adiada traz crises para as nossas emoções. A nossa alma fica amargurada. Quando você vai lidando, achando que há 30 dias o problema durou 60, chegou a 90, e chegou a 120, o negócio parece que não volta e não encontra a resposta. Essa duração do problema vai adiando a tua expectativa, adiando a tua esperança. E uma esperança, quando é adiada no coração, que você espera só por você, pela tua capacidade, que o choro não cessa, isso seca a tua alma, amargura a tua alma. Quantos estão angustiados? Quantos estão nesses dias amargurados com a vida, amargurados com a igreja, amargurados com Deus? As pessoas não conseguem entender os momentos, não conseguem fazer leituras, não conseguem discernir. E Davi toma uma decisão: se ele fica no meio do povo chorando, angustiado, se sentindo culpado, pressionado de todos os lados, e ele se entrega, se rende ali, ele tinha perdido essa maior batalha que era dentro do seu próprio coração, e não tinha tomado decisões importantes frente a períodos críticos e de perdas. Mas Davi, porém, toma uma decisão de mudar o foco, mudar a direção, mudar de posicionamento. Ele vai buscar em quem pode ajudá-lo. Ele se reanima no Senhor. É no Senhor que vem o nosso ânimo. O salmista diz no Salmo 18, versículo 1: eu te amo, ó Senhor, força minha.
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha a declaração dele: eu te amo, Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é tudo que eu preciso. Minha rocha, minha fortaleza, o meu escudo, o meu libertador, a minha proteção, o meu rochedo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Sabe o que é alto refúgio? Ele te coloca no lugar mais alto que todos os problemas, as impossibilidades, as improbabilidades. Tem um lugar em Deus que é um escape para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. É aqui que somos renovados, é aqui que somos fortalecidos. O mesmo salmista diz no Salmo 27, versículo 13: levante com fé e diga como salmista: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te nele o seu coração, espera, pois o Senhor vem. Olha aqui a resposta de Deus para nós: espera no Senhor, vem para a presença do Senhor, cultive bom ânimo no seu coração, fortifique o seu coração na presença do Senhor, pode esperar pelo Senhor, Ele vem em seu auxílio em nome de Jesus, Ele sempre nos socorre. O salmista diz no Salmo 34:4: busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Enquanto eu o busco, enquanto eu me reanimo, enquanto eu fortaleço-me nele, Ele vai me livrando de todos os meus temores. A primeira decisão de Davi foi essa: buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. O texto diz que ele se reanimou em Deus, que ele se fortaleceu em Deus, que ele foi para a presença de Deus. Ele sai do pranto, do choro, do lamento, da angústia, do desespero. Veja que não mudou a situação. As perdas são reais, os fatos são reais, a Covid é real, o problema é real, o problema financeiro é real, tudo é muito real, é fato, mas ele não se detém ao fato, ele não se detém ao que está acontecendo, ele muda o seu foco, a sua perspectiva, e ele vai para o Senhor. O grande problema é a nossa dificuldade de voltar para o Senhor, a nossa dificuldade em se reanimar em Deus. O nosso grande problema é permitir que nós vamos deixando ser tocados pelo desânimo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa mais do que todos eles. O texto diz que externamente está tudo sendo desgastado, o mundo está sendo desgastado, nós estamos sendo desgastados pelo problema, pelas perdas, pelas situações críticas, mas aqui interiormente, se você estiver recobrando o ânimo em Deus, você vai sendo renovado dia após dia, dia após dia. O problema nosso é que nós definimos a nossa vida pelo que nós vemos, nós definimos a nossa vida pelo que nós estamos enxergando na sociedade. Nós definimos as nossas escolhas e decisões mediante as crises que estão acontecendo aí fora. E aqui nós perdemos o maior privilégio e oportunidade da nossa vida, que é de nós nos renovarmos em Deus. Aonde você tem buscado o renovo em Deus? Como você tem administrado isso no seu coração? Nesses momentos críticos e momentos de perdas, quem você tem consultado? Tem consultado a Isto É? A Veja? Você tem consultado o horóscopo do João Bidu? Você tem consultado quem? O seu vizinho, a sua vizinha? Você tem buscado informação aonde? Nos jornais? Nas revistas digitais? Na provisão meteorológica de amanhã? Você tem buscado informações aonde? Em gente que murmura, em gente que reclama, em gente que só lamenta, em gente só pessimista. Como você tem reagido? Como você tem dado resposta? Como o avestruz fez um buraco, colocou a cabeça dentro, deixa o mundo acabar? Não vou enfrentar a situação? Não é meu problema? Está longe demais de mim? Deixa eu quieto aqui, se isentando de tudo?
não indo para o enfrentamento, ou tomando decisões, atitudes precipitadas, impensadas, cometendo loucuras, gastando dinheiro em coisas que não é para gastar dinheiro agora, tomando decisões abruptas de uma hora para outra. O que eu tenho visto de gente insana, emocionalmente, nesse momento, tomando deixa eu te dar um conselho de amigo, de irmão em Cristo. Não tome decisões bruscas, decisões abruptas nesse momento. São momentos instáveis. De prudência, cautela. Agora você precisa ser prudente. Prudência é a capacidade de você calcular os impactos das suas escolhas e mudanças. Todas as escolhas e mudanças agora precisam ser muito calculadas em detalhes. Por você, pela sua família, pelas pessoas que estão olhando para você, principalmente se você é um cristão. As pessoas estão esperando as nossas escolhas e decisões. Aonde nós temos buscado direção agora. A única direção segura agora vem de Deus. Através da palavra, através da oração. É nesses momentos críticos que a gente precisa recuperar a nossa visão celestial. Recuperar as promessas de Deus perdidas no meio das crises do nosso coração, que está dentro de nós. É aqui que vai fazer a grande diferença. A primeira decisão de Davi foi essa: se buscar o Senhor, se reanimar no Senhor. Ele vai se fortalecer em Deus. Sabe por quê? O grande problema é que quando você não se fortalece em Deus, você entra nesse modo de loucura, de devaneios, você vai tomando decisões e fazendo escolhas, você vai gastando um depósito que você não tem dentro de você, e daqui um pouco você está comprometido em todas as escolhas e decisões que você tomou. O cansaço tem a capacidade de fazer a gente negociar princípios e valores. O cansaço tem a capacidade de fazer a gente se perder no meio do caminho, abrir mão de coisas que nós nunca deveríamos abrir no processo. E esse cansaço não é uma fadiga física, é um cansaço de lidar com o problema, com o momento crítico e com a duração do problema. Você tem que tomar cuidado, senão você começa a negociar valores, começa a negociar verdades. E Davi toma uma decisão, ele vai se reanimar em Deus. Ele vai primeiro se fortalecer em Deus. Interessante que essa palavra reanimar, ela vem de um verbo lá do hebraico, que é shazak, que significa fortalecer, permanecer, prevalecer, ser corajoso. Então Davi se fortaleceu, ele prevaleceu sobre o desânimo, ele encontrou força em Deus, ele permaneceu e foi corajoso frente àquela situação. Ele não permitiu com que a angústia, com que as lágrimas, com que a falta de força, ele não permitiu com que as mágoas do coração das pessoas, as acusações, paralisassem a vida dele. Pelo contrário, ele foi em Deus e ficou na presença de Deus. Ei, a melhor decisão em momentos críticos e de perdas é você se reanimar no Senhor. É você buscar força em Deus. Até porque quando o momento é crítico, o desânimo é o seu principal inimigo. Quando o momento é crítico, o desânimo precisa ser vencido, porque ele é pecado. Porque ele abre portas para outras crises. Quando o momento é crítico, o desânimo precisa ser exorcizado na nossa vida, removido da nossa história rapidamente. Tem que ser eliminado como esse vírus maldito. Quando o momento é crítico, é hora de renovar o ânimo em Deus. E nós renovamos o ânimo em Deus. Se nós não renovarmos esse ânimo em Deus, nós vamos ficar paralisados no processo. E daqui um pouco, diante das contrariedades da vida, dos momentos imprevistos, dos momentos impetuosos, desses problemas que estão assolando nossa casa, família, as catástrofes que estão acontecendo, de perdas, nós vamos comprometer toda a nossa equipe. Se Davi entra no jogo dos 600 aqui, se Davi entra no barulho do choro dos 600, na mágoa dos 600, na pilha de todo mundo acusando ele, e entra na briga, na força do braço, e vai para o WhatsApp, e vai para o Facebook, e vai para as redes sociais, e começa a xingar todo mundo lá, ele tinha perdido essa batalha. Se ele tivesse enredado por esse caminho de infantilidade, ele tinha se perdido no processo. Mas ele vai para Deus, ele se reanima em Deus, ele se fortalece em Deus, ele vai buscar a Deus de todo o seu coração, e buscar força, ele vai redobrar ânimo em Deus.
E é a partir de agora, nesse processo, que quando ele se reanima em Deus, a confiabilidade dele em Deus retorna. A estabilidade das emoções dele, nesse reânimo acontece. E aí ele começa a contemplar uma outra visão do cuidado e da bondade de Deus. Sabe o que é se reanimar em Deus? É relembrar dos feitos dele. É trazer à memória sobre bondade e fidelidade de Deus, que tem nos acompanhado todos os dias das nossas vidas. É você trazer à tua memória todos os cuidados de Deus que te trouxe até aqui. É aquele exercício que você para lembrar todos os livramentos que Deus já te deu. Como Deus foi bom conosco até aqui. Como o pão nosso de cada dia Ele já nos deu. Como Ele já cuidou de nós quando os nossos inimigos nos cercaram e nós estávamos lá cheios de crise. Ei, nas intervenções divinas que Deus trouxe para você. Sabe aquelas intervenções divinas que Deus traz, depois você fica sabendo que Deus te livrou daquilo, que Deus interviu naquilo. Isso é contemplar as maravilhas de Deus e a fidelidade dEle. Se renovar em Deus é você trazer à memória toda bondade, toda fidelidade, toda graça, toda misericórdia, todo cuidado de Deus com a tua vida. Porque quando você alimenta a tua mente, quando você alimenta os teus pensamentos de tudo isso, você vai renovando o teu ânimo, renovando a tua alegria, renovando a tua fé. Ao contrário disso, quando você só fica olhando o cenário, vai drenando a tua fé, drenando a tua paz, drenando a tua alegria, drenando a tua convicção. Só vai saindo, só vai jorrando. Essa crise vai ficando um buraco dentro de você. Mas quando você está lembrando em Deus, quando você está trazendo à memória as coisas boas de Deus, quando você está declarando a palavra de Deus, quando você está se alimentando de Deus, quando você está trazendo à tua memória a bondade e a fidelidade dele que te acompanha todos os dias, os feitos dele, as maravilhas dele, as intervenções dele, o sobrenatural dele, aquilo traz um ânimo novamente, renova. Quantas coisas boas Deus já fez por você? Pensa aí um pouquinho. Pensa um pouquinho. O cuidado de Deus com a tua vida, o sustento dele. Ei, quantas enrascadas você entrou, quantos lugares, quantas decisões que você tomou, que te levou para becos sem saída, e de repente você clamou, e Deus interviu, enviou um anjo lá, interviu na história e te tirou daquele lugar. E você está aqui hoje, no meio da pandemia, achando que você vai ser destruído, achando que não tem jeito para você, achando que não tem como você resolver isso ou aquilo, que não tem mais o que ser feito, e você permite te dizendo tomar conta do seu coração. Eu vim para dizer para você nessa manhã: reanime-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, e Ele vai recobrar o seu ânimo, e você vai ter uma outra visão a partir de agora, e Deus vai te levar para outros níveis de fé em nome de Jesus. Aqui começa a nossa mudança. Aqui nós começamos agora a realinhar a nossa visão, a recuperar uma visão celestial. Então quando Davi se depara com aquela situação terrível, aquela situação crítica, sabe para onde ele olha? Para o alto. Sabe para onde ele olha? Para Deus. Sabe o que ele busca? O Senhor. A esperança vem de Deus. Ei, isso reorganiza o nosso mundo interior. Isso traz paz e serenidade para cada um de nós. Então no meio daquela calamidade toda, ele busca a direção de Deus. Ele toma decisões importantíssimas. Olha comigo aí o versículo 7, por favor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi a Deus, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ei, primeiro passo, chora. Segundo passo, levanta diante desse choro e vamos enfrentar a situação. Busque se reanimar em Deus, se fortalecer em Deus. Busque reorganizar o teu mundo interior em Deus. Traz à memória os feitos de Deus. Reorganiza a tua vida. Estabiliza a tua fé. Estabiliza o teu ânimo, a sua convicção. Terceiro passo agora, buscou o Senhor. Você se fortaleceu no Senhor, vamos buscar Deus.
Agora nós vamos buscar uma direção de Deus, consultar a Deus. O grande problema nosso é que nós estamos cheios de barulhos e queremos ouvir Deus com os barulhos internos do nosso coração. Presta atenção nesses princípios. Primeiro você aquieta a tua alma. Primeiro você reorganiza o teu mundo interior. Primeiro você busca serenidade e paz em Deus. Primeiro você busca fortalecer-se em Deus. Depois você o consulta para Ele te dar uma direção. Tem muita gente que vai a Deus na hora do desespero, mas tem tanto barulho aqui dentro. Tem tanta crença louca e maluca aqui dentro. Tem tanta convicção distorcida aqui dentro, que tudo que Deus lhe fala não te convence. Aí ele consulta a Deus depois que ele está em paz. Depois que ele muda a visão dele. Ele tira o foco do problema aí e ele coloca o foco em Deus. Agora ele vai consultar a Deus. Agora ele vai, porque ele está com o coração quieto na presença de Deus. E o texto diz que ele chama Abiatar, que é o sacerdote que está com um colete. E no colete está com as pedras na estola. Urim e Tumim, que no Antigo Testamento ia lá para poder consultar através das pedras aquilo que Deus ia dar de direcionamento. Ele vai agora buscar uma direção de Deus. Presta atenção, ele não vai tomar uma decisão por ele. Ele não vai tomar uma decisão mediante o seu ímpeto. Ele não vai tomar uma decisão agora mediante a sua cabeça, suas convicções pessoais, enfiar toda a família naquilo, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai consultar ao Senhor. Ele vai para a presença do Senhor. Ele vai ouvir a voz de Deus. Eu vou clamar para você, pelo amor de Deus, não tome decisões precipitadas nesses dias. São momentos críticos e de perdas. A sua perda pode ser irreparável. Pode ser que você não morra pela pandemia. Pode ser que a pandemia nem chegue na porta da sua casa, e tomara que não chegue. Mas você morra na fé. Morra o seu ministério. Morra o seu chamado. Morra o seu casamento. Morra o relacionamento com seus filhos e com a sua família. Morra as suas convicções pessoais. Não tome decisões agora, sem antes você ouvir com clareza o direcionamento de Deus. Vá para a presença dEle. Consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu esse bando? Eu vou atrás disso. Se eu for atrás, como eu tenho que fazer? Que decisão que eu tenho que tomar? Que escolha? Que caminho? E ele vai para ouvir a Deus. E aí a resposta de Deus para ele foi o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: pode perseguir, porque de fato você vai alcançar e tudo vai libertar. Ei, nós temos uma palavra de Deus? Nós temos uma direção de Deus? Então você pode fazer, porque tudo você vai livrar e tudo você vai libertar em nome de Jesus. É assim que vai acontecer. Depois que eu busco uma direção segura de Deus, através da Bíblia, através da oração, através de conselhos maduros, até porque na multidão de conselheiros não há fracassos. É aqui nesses momentos críticos que eu recupero a minha visão celestial. Foi assim que aconteceu com Isaías. Lá no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu sublime e alto trono. Isaías só pôde ver o Senhor assentado no seu alto, sublime trono, depois que ele tirou a visão da terra, tirou a visão dos homens, tirou o foco, o direcionamento do rei Uzias. Então, ele foca agora nas coisas celestiais, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Só Deus para mudar essa situação e trazer uma resposta. Sabe por que a visão celestial ela é transformadora. É ela que intervém na terra, que muda as circunstâncias da terra, principalmente quando o momento é crítico e cheio de perda. Só uma visão celestial vai te dar um novo direcionamento. Essa é a bússola de Deus para nós. Ele recupera essa visão. Ele se reanima em Deus, ele consulta a Deus, ele recupera a visão. E por último, ele vai tomar decisões. É recuperar a capacidade de reação. É sair da inércia. É sair
da indolência, sair da apatia, sair da indiferença, sair do piloto automático. Sabe quando você coloca alguma coisa no piloto automático? Fala, vamos ver onde vai chegar isso? Não, é hora de sair do piloto automático. Consultei ao Senhor, tem um direcionamento de Deus. Olha o versículo 9 comigo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Eu gosto dessa palavra, partiu. Eu vou concluir com ela. Partiu Davi. Como semana passada eu falei, Jesus partiu resolutamente para Jerusalém. Davi partiu resoluto no seu coração, recuperar sua casa, seu casamento, sua família, recuperar todas as perdas do processo, prejuízos. Ele partiu, ele reagiu, ele levantou. A Bíblia diz para nós que aqui o ânimo interior foi fundamental, não suficiente, mas fundamental. A visão celestial é essencial, mas o ânimo interior é fundamental. Até porque quando o momento é crítico, eu vou ter que empreender ações decisivas. Eu vou precisar ter ações. Partiu Davi, interessante, quando ele levanta, fortalecido pelo Senhor, orientado por Deus, depois de ter consultado Deus, de uma visão celestial, com certeza ele envolveu todos os 600 que haviam chorado, ele influenciou pessoas. Ei, além de você recobrar ânimo em Deus, Deus está esperando você ser um influenciador dessa geração. Você tem que influenciar a sua família, você tem que influenciar os seus irmãos, você tem que influenciar os seus irmãos da igreja. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão esperando a sua resposta. As pessoas estão esperando as suas decisões coerentes, prudentes, sensatas, equilibradas. As pessoas estão esperando. O que as pessoas não precisam agora é de mais falatório, é de mais discurso, precisam de ação, de direção. Ele chega para os 600, as pessoas olham para ele, e ele arregimenta de novo os 600. Todo mundo vai com ele agora, não fica ninguém para trás. Partiu Davi. Essa é a história para nos inspirar. É esses momentos críticos que requerem o poder da reação do povo brasileiro. Irmãos, reação não é pegar a espada e arrancar a orelha de ninguém. Não é você sair brigando com todo mundo aí, não. Não é você colocar o seu posicionamento e acabar com todo mundo. Isso não vai levar a gente a nada. É você consultar a Deus. Você já perguntou para Deus? Ei, seja sincero. Tudo que você fala, tudo que você escreve nas suas redes sociais, você perguntou para Deus, você pode colocar aqui? Ou você coloca, você só está, eu estou indignado. Mas só indignação não muda as coisas. Só indignação não resolve o problema. Eu preciso ter uma palavra de Deus. Até porque agora, todas as esferas da nossa vida precisam de um momento crítico desse, de um poder de reação. A sua empresa requer de um poder de reação, tanto da liderança quanto de cada funcionário. Para retomada agora, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe agora. Cada componente importante da sua família, do seu negócio, da sua empresa, se você tem que trabalhar, como esse Davi trabalhou aqui, consultar Deus, fortalecer em Deus, buscar uma direção de Deus, uma palavra de Deus, esse momento crítico agora, que a tua casa atravessa, teu casamento atravessa, teu negócio atravessa, que a igreja atravessa. Nós precisamos de todo mundo agora, igreja. Essa palavra é específica aqui para a igreja. Nós precisamos de todo mundo agora. Cada um tem um papel, tem uma função, cada um. Agora nesse exército aqui, ó, nós precisamos agora nos levantar, precisamos reagir, precisamos agora tomar decisões sensatas, decisões equilibradas, precisamos além de orar, agir, precisamos agora testemunhar de Jesus, pregar de Jesus, falar do amor de Jesus, amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente, ter esperança no coração, cheio de fé. Um momento crítico agora, eu preciso reagir de acordo com a palavra de Deus. E eu concluo com o versículo 10, que diz assim: Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás por estarem cansados e não passaram o ribeiro. Aí o versículo 11 em diante, até o versículo de número 16, vai falar da estratégia que Deus deu para eles. Veja só, Davi ouviu a palavra, mas ele tomou uma decisão de reagir.
Hoje nós estamos ouvindo uma palavra aqui pela manhã. Qual decisão nós vamos tomar? Quando você vai observar o texto, não vai dar tempo de eu falar para você, eu não quero que você continue lendo. Você vai ver que do versículo 11 diz: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem és? De onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Esse era um homem deixado pelos amalequitas para trás. E ele vai dizer no versículo 14: demos ímpeto contra o sul. Versículo 15: disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu: jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei, e seguirei a este bando. E descendo os guiou, e estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo. 17. Feriu-os Davi desde cedo, crepúsculo vespertino, até a tarde, o dia seguinte, e nenhum deles escapou. Olha o versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. O momento era crítico e cheio de perdas. Davi chorou, reanimou em Deus, consultou a Deus, reagiu e decidiu diante do Senhor. Sabe qual foi o resultado? Deus colocou no caminho dele a resposta. Ei, todas as respostas que nós estamos precisando para esse tempo estão em Deus. Tudo que você precisa é ir para a presença dele. É ir para a presença dele. Mais da presença dele. Esses não são dias de decisões só com sabedoria humana, com entendimento humano. São decisões baseadas em que Deus falou para nós. Deus havia dito para ele: pode ir, pode perseguir eles, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. E ele decide ir. E quando ele sai, ele encontra um egípcio no caminho. Esse cara estava na comitiva dos amalequitas. Ei, quando você reage de acordo com o que Deus te falou para fazer, você pode colocar o pé nessa água, ele vai te colocar a resposta no seu caminho, em nome de Jesus. Não é você que provoca a resposta, é Deus quem traz a resposta. Você precisa só ir para Deus. De repente você está aí, mas como vai acontecer depois que acabar isso? E a minha empresa, e os meus funcionários, e a igreja, e a minha casa, e os meus bens, e as contas que eu não consegui pagar, e a minha saúde emocional, e os dividendos que ficaram, e a saúde que foi embora. A resposta já está em Deus. Fique nele. Se você perdeu todas as forças, esse é o momento de você clamar ao Senhor. Esse é o momento de você buscar o Senhor. De repente você está nessa fase de chorar, até ter perdido todas as tuas forças. Existe uma fonte para aquele que clama. Eu vou ler o último texto, Juízes 15. Versículo 18 diz: sentindo grande sede, clamou a Deus e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade da fonte que clama. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar em Racoré, até o dia de hoje, fonte daquele que clama. Quando você está cansado, perdeu o alento, perdeu as forças, você não consegue nem dar mais um passo, não tem mais lágrimas para chorar, não tem mais palavras que expressam o teu choro, o teu desespero, é hora de ir para a fonte daquele que clama.
O texto diz que enquanto Sansão clamava, Deus abriu uma fonte. E ele bebeu dessa água e tomou alento. E venceu os seus inimigos. Você precisa fortalecer-se para depois ter um direcionamento. Caso contrário, você vai comprometer o que você está ouvindo do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece a história de cada vida que está do outro lado. Tem tantos cansados nos ouvindo, sobrecarregados, angustiados. Aqueles que estão como o salmista, fizeram da sua cama e do seu travesseiro um lagar de lágrimas. O choro não cessa, a angústia não cessa, o desânimo não cessa. As forças foram-se embora. É por esses que queremos clamar nessa manhã. Queremos orar por esses. Traga alento nos corações. Traga um reânimo nessa manhã. Um renovo em cada vida, meu Senhor. Fortaleça o cansado, levante o caído. Fortaleça o abatido. Dê graça, meu Pai, a cada um. Assim como Davi chorou até perder as forças, mas ele recobrou o ânimo no Senhor. Pai, aquele que está sem força alguma nessa manhã, posso tomar uma de tua glória, na tua presença, manifesta a tua presença nessas vidas, meu Deus. Ah, Senhor, como igreja nós clamamos a Ti. Abra uma fonte para os sedentos. Abra um manancial, Deus, para aqueles que precisam de água no meio desse deserto, meu Deus. Traga refrigério, traga renovo, traga descanso, traga paz, traga alento para o coração das pessoas que perderam entes queridos, meu Deus. E fortaleça-nos no Senhor nessa manhã. O que nós mais precisamos é redobrar nossa força para continuar. Enfrentar um agosto. Enfrentar um segundo semestre. Enfrentar as mudanças que temos pela frente. Enfrentar as perdas. Enfrentar os momentos críticos para recomeçar tudo. Seja a empresa, seja o casamento, seja a igreja, seja o ministério, seja a família, seja o trabalho. Deus, nós vamos tomar decisões e vamos partir, porque o Senhor já tem nos dado palavras de vida eterna, meu Senhor. Nós vamos para cima, nós vamos reagir em fé, nós vamos recuperar tudo em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para você é essa: não vai te faltar coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem despojo. Nada do que você perdeu, do que foi tirado de você, vai ter de volta em nome do Senhor Jesus. Seja um tempo novo sobre a tua casa, seja um tempo novo sobre a tua história, um tempo novo sobre a tua família,
Um tempo novo sobre a tua questão profissional, econômica, financeira, comercial, em todas as áreas. Deus vai trazer tudo de volta em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Nem a luta, nem o desespero vai tomar você. Uma expressão que esteja na situação, o controle ainda está. Palma de suas mãos, Deus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ela vem pela manhã, eu creio, creio. Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pai, no nome de Jesus, não importa que as circunstâncias não mudaram, Deus. O que nós mais queremos nesse momento é tomar decisões importantes mediante aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pai, nós temos uma certeza e uma convicção no nosso coração: o Senhor continua sendo Deus. Que quando nós temos o poder da reação nas nossas mãos, as decisões certas mediante o Senhor, as ações extraordinárias da parte do Senhor começam a acontecer. Pai, que nessa manhã seja um tempo novo para cada vida, para cada casa, para cada lar e para cada família. O tempo de restauração, renovo, Deus. O tempo de restituição das coisas que foram roubadas por esses amalequitas impetuosos. Restaure cada um de nós a fé, o ânimo, a visão, a disposição. Pai, queremos avançar no Senhor nesse segundo semestre. Queremos viver o melhor semestre da nossa história, meu Deus.
com as intervenções divinas do Senhor em nome de Jesus. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Que nessa manhã o Senhor fortaleça a todos nós. Que tenhamos um domingo cheio da presença, da graça, da misericórdia, do cuidado e do renovo do Senhor, Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, que as duas consolações e comunhão com o Espírito Santo de Deus repousa sobre sua vida, sua casa e toda a sua família e todo o povo de Deus diz: um bom domingo para você, graça e paz para o seu coração. Busque se renovar em Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas alegria. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.